Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias e Conexões. E o que eu posso dizer da noite de hoje? Ela é simplesmente uma noite que nos reserva muito conteúdo. Os meus convidados, eles são inteligência pura. E eu acredito que a maioria de vocês que já acompanham o podcast já ouviu falar de um termo que está cada vez mais presente em nossa vida: inteligência artificial. Ou muitos também não ouviram falar. Então, nessa noite, nós vamos explorar o tema inteligência artificial e outros temas que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, eu já quero começar agradecendo a presença dos meus convidados. Luiz Otávio, muito obrigada. Eu agradeço, Milena. Por abrir esse tempo. Gente, eu tô chocada. Eu falei que hoje não ia ter gravação do podcast, porque na hora que o Luiz Otávio me falou a idade dele, eu fiquei assim, simplesmente vai ter um meme meu aí circulando na internet e ele vai contar a idade dele. Eu fiquei chocada. E o outro convidado, eu tenho dificuldade em falar o nome dele, depois eu vou contar o porquê, que é o Guilherme. Olá, tudo bem? Obrigado Guilherme, pelo convite. Muito obrigada por estar aqui hoje no podcast Histórias e Conexões. Já falei para eles relaxarem, mas eles estão super à vontade. Parece que eles já participam de podcast, há muito tempo. E como todo mundo que já acompanha o programa sabe, aqui não tem roteiro pronto. A única pergunta que eu faço para os meus convidados, que quem já assistiu os episódios já sabe, eu peço para vocês se apresentarem. Então, vamos começar por ordem de idade, né? Afinal de contas, ele tem 65 anos. Quase isso. Luiz Otávio, eu quero te pedir para você se apresentar e dizer quem é o Luiz Otávio. Então, igual eu estava falando aqui com a Milena nos bastidores, a Milena perguntou quantos anos eu tenho, e eu falei para ela, Milena, adivinha quantos anos eu tenho, né? Daí ela falou, deve ter uns 20, 21. Eu falei, não, Milena, tenho 17. Gente, eu vou embora, ele tem 17 anos. Ainda estou na escola, meu sócio também, o Bernardo, que não está presente aqui hoje, também recém fez 17, fez mês passado, fez 17 anos. Meu Deus. Então, enfim, bem jovens. E o Guilherme, né? O Guilherme é um pouquinho mais velho do que a gente, então é bom que já dá um norte, já dá uma segurada, uma freada na gente, que a gente é muito empolgado com as coisas, né? Mas, enfim, eu sempre gostei muito de empreendedorismo, de investimento, de inteligência artificial, né, tecnologia. E, graças a Deus, tive a oportunidade, né, de conhecer o Guilherme, de estar junto, né? A gente estava no momento certo para acontecer. A gente se juntou e vamos realizar nosso sonho, que é empreender nessa área tech, de tecnologia, que é algo que a gente sempre quis. Então, novamente, é muito prazer, Milena, estar aqui e poder compartilhar com as pessoas um pouco sobre a nossa jornada aí. Prazer é todo meu e de todos os telespectadores. Eu tenho certeza que no auge dos seus 17 anos, Luiz, você vai trazer muito conteúdo para a gente. E o bate-papo vai fluir aqui. E eu já vou quebrar o protocolo, não é Guilherme, é Guigo. Para os íntimos é Guigo, então por isso a minha dificuldade, né, Guigo? Desde quando a gente se conectou. E graças ao Omar, que vai estar aqui. Legal. Próximo episódio eu vou gravar com o Omar. Demais. Consegui a agenda dele. Isso é ótimo. Inclusive, ele está junto com a gente também. Ele é maravilhoso, Ele né? é o nosso conselheiro. Então, além da gente, né? Eu como mais velho lá, ele também está com mais experiência, com todo o know-how dele, ajudando a gente nessas decisões, né? Porque, isso aí. Realmente, como ele falou, a gente é empolgado, mas além disso, a gente precisa ter muito mais experiência também do empreender, né? De agir com o dia a dia, nas decisões, que como empreender é muitas decisões no dia a dia, né, que você tem que tomar de forma estratégica. Enfim, é um desafio, né, empreender, mas é muito gostoso. E eu comecei muito novo, né, comecei com 12 anos a empreender. Meu Deus, eles também começaram, jovem. até a nossa história tem muito a ver, assim, eles também começaram muito novo a empreender. E quando eu conheci eles, justamente por causa deles empreenderem, eles acabaram abrindo uma agência de marketing. E foi daí que a gente se conectou, porque eles foram prospectar um cliente que eu atendia. E da partir daí, a pessoa não pôde passar o contato. A pessoa que, na verdade, passou meu contato para eles. E daí, da partir daí, a gente tomou um café e se conectou. Então, eu, com 12 anos, abri minha primeira agência também de marketing. A minha irmã deu o CNPJ dela para mim, para eu poder tocar a empresa. A partir daí, comecei fazendo site, cartão de visita, rede social, não sabia muito o que estava fazendo. Daí depois que eu fiz um ano e meio, um ano na verdade, fiquei numa agência de marketing, tive a experiência, morei fora também justamente com 17 para 18 anos, morei fora um tempo para eu realmente ver o que eu queria da vida, né? Sim. Eu achava que tava na mesa do escritório lá, tava com ar-condicionado, tava difícil a minha vida na agência, e daí eu fui trabalhar de pintor nos Estados Unidos, eu vi que a vida é totalmente diferente, A gente, nos tempos difíceis, a gente dá muito valor. E daí eu vim para cá com outra experiência. Daí fiquei na agência,
fiz campanha de político aqui de Joinville, daí foi só andando assim as coisas. Tive várias experiências como empreendedorismo também, já tive loja de decoração, já tive startup, Gente. já tive bastante negócio já, que até as pessoas, quando eu falo, meu Deus, tu já teve isso. Mas agora com 27 eu acabei encontrando eles. Já era uma coisa que eu já gostava, já estava estudando desde o ano passado sobre inteligência artificial. Fui no evento em São Paulo, do Alan Nicholas, que é referência hoje em IA. E daí eu voltei para cá e falei, ninguém está falando sobre isso, né? Ninguém tem uma agência, ninguém tem nada sobre isso aqui em Joinville. Daí compartilhei com eles, eles gostaram da ideia também. E daí hoje a gente está vendendo serviços para empresas de inteligência artificial. Mas a nossa ideia é montar produtos que a gente possa escalar, né? A gente hoje vende serviço, vende hora, né? De certa forma, que é bacana, é saudável para crescer a empresa ali, ter um fixo bacana. Só que a nossa ideia é algo bem amplo, assim, a gente poder expandir e crescer isso para levar para mais pessoas. Algo mais prático para até elas mesmas criarem, né, suas inteligências artificiais, elas mesmas criarem seus próprios robôs, digamos assim. Tanto que agora, né, desculpa, Helena, tanto que agora a gente também abriu a nossa comunidade. Sim, eu já participo, já participo. estou lá. Para ensinar, agora a gente está terminando de colocar alguns conteúdos no ar, porque, enfim, é conteúdo que a gente tira muito lá de fora dos Estados Unidos, depende muito de outros países, porque o Brasil, enfim, é muito atrasado nessa questão. Sim. Então a gente tem que ficar pesquisando bastante sobre isso, para a gente poder trazer o melhor conteúdo para as pessoas e poder ensinar. Também outra coisa que não tem aqui em Joinville, que é muito difícil ter aqui no Brasil, é essa comunidade de gente que realmente quer ensinar sobre isso. Né? Então, enfim, a gente quer democratizar, porque tanto pelo valor, a gente quer democratizar esse ensino de inteligência artificial. Né? Então, é outra coisa que a gente está querendo disponibilizar para o pessoal aí. Isso é muito bacana, gente. Eles, né, tá faltando um integrante aqui que não pôde participar. E eles foram responsáveis pela primeira agência de inteligência artificial aqui em Joinville. E olha, uma cidade que respira inovação, é uma cidade que respira inteligência, está conectada de todas as formas, é um ecossistema, né? Então, vocês tiveram essa ideia, como o Guigo comentou, como o Luiz comentou. E eu queria perguntar para vocês, né? A empresa é super jovem, mas está em franca expansão. Quais foram as primeiras barreiras, as primeiras dificuldades que vocês sentiram quando vocês sentaram e falaram, agora nós vamos criar a nossa agência? Quais foram as primeiras barreiras que vocês encontraram? Não vou dizer que é uma barreira, mas algo que realmente impactou no começo foi, por exemplo, algo muito novo. E tudo que é novo, é normal o ser humano ter medo, ter receio, né? Ainda mais de colocar o dinheiro, que, igual eu falo, o que mais dói no ser humano é o bolso. Né? Verdade. Então, enfim, isso as pessoas têm muito receio. Então, mas é bom também de ser algo novo, né? Que não tem tanta concorrência, então a gente está com um mar azul aí para a gente poder explorar. Mas isso é algo que no começo o pessoal não acreditava, não botava muita fé, até hoje ainda está. Agora com todo mundo falando sobre isso, está melhorando um pouquinho, sabe? Mas ainda tem muita coisa para as pessoas ainda entenderem. Tem gente que sabe nem que é ChatGPT ainda, sabe? Então, enfim, quando as pessoas começarem a entender o que é isso, vai ser muito mais fácil de, né, elevar o nível de consciência e poder utilizar isso nas empresas, né? Mas isso foi algo que realmente no comecinho deu uma pegada. E vocês sentem que o desconhecimento também do público em si acaba sendo uma barreira? Querendo ou não, sim, né? Mas a gente vê que é um assunto que todo dia tem matéria no post, no Instagram. Todo dia tem matéria sobre isso. Então, assim, não tem como fugir as pessoas não, pelo menos, buscarem conhecimento, né? Grande parte das pessoas entendem. O que mais eu vejo, o ponto que a gente, como está trabalhando com grandes empresas, a nossa ideia é que realmente a gente traga essa segurança, essa confiança. A gente tem feito várias pesquisas de melhor plataforma ou buscado pessoas para que passe essa autoridade para essas outras empresas, passe essa segurança. Mas o maior receio dos empresários é a questão da segurança do uso da IA. Às vezes também não é nem saber como funciona, que eles contratam a gente para que funcione, né? Mas são dois pontos. Primeiro, tem que ter paciência para desenvolver esse processo para a IA funcionar, que a IA, igual um ser humano, tem que ser treinada, só que ela vai ser treinada muito mais rápido, porque tu dá o comando e ela vai funcionar daquele jeito, daquele tipo, só que ela tem, às vezes, alguns defeitos que tem que corrigir, pontuar e corrigir, mas assim, depois que tu arruma essas lacunas que podem acontecer numa IA, ela já fica 100% e ela vai reaprendendo, né? Ela vai se autogerenciando, criando. Então, o mais receio é esse ponto, às vezes, de ter paciência e desenvolver a IA com a gente e tá junto com a gente dando feedback. Grande parte hoje dos clientes estão tendo com esse entendimento, mas a gente vê que eles têm uma ansiedade de estar funcionando a IA, porque, né, tem todo o investimento, tem a ansiedade de ver o negócio funcionando.
E a questão da segurança também, de se vai vazar dados, ou se vai acontecer algum hacker, alguma coisa. A nossa IA é bem segura, até porque a gente não pega dados sensíveis, então a gente tem muito cuidado com isso. A gente tem um profissional exclusivo para a parte de segurança, né, de dados, só que realmente é ver até onde o empresário quer arriscar. A gente cuida muito com isso, assim, porque para a gente também está no nosso nome, né, nosso nome da nossa empresa, então a gente preza muito por essa tranquilidade, né? Tudo que a gente às vezes não possa fazer, não entregar de forma segura, a gente nem faz. E falando de forma simplificada, porque tem muitos empresários, muitos empreendedores que assistem o podcast Histórias e Conexões, eu já trouxe muitas histórias bacanas aqui. Explicando para a galera que está ali em casa, que está assistindo esse podcast, de forma simplificada, porque para a gente, né, eu vou dar um exemplo simples. Esse dia eu fui comentar com um amigo, falei assim, coloca aí a Mônica do Google, qualquer inteligência artificial e faz um texto. Aí ele olhou para mim e falou, o quê? Aí eu falei, não, você ainda não está usando isso a seu favor? Não, eu falei, usa para simplificar. Deu exemplo simples, eu falei, meu Deus, minha vida mudou. Eu falei, isso não é 0,00 que pode fazer da tua vida. Então, muita gente não sabe e está tudo bem. Explica para o pessoal que está assistindo o podcast de forma simplificada o que a Plim faz, o que a Plim conecta, o que a Plim entrega para os seus clientes. De uma forma bem resumida, Milena, o que é Plim? A gente cria, igual o nome, a gente cria inteligência artificial personalizada. Então, cada empresa, né, a gente tenta, enfim, automatizar alguns processos da empresa com inteligência artificial personalizada. Não é nada genérico, tá? Nada que, enfim, vamos supor que eu vendi para uma clínica, a outra clínica que for vender não vai ter nem um pouco parecido. Perfeito. São coisas totalmente diferentes, tá? Desde o zero, a gente programa desde o zero essa inteligência artificial. Focada para aquele cliente. Sim, para aquele cliente, naquela dor específica, né, o detalhe do detalhe. Tá? Então, o nosso foco é isso. Tem muitas agências já no Brasil que cria já inteligência artificial, só que muitas delas que a gente identificou, esse foi conhecido na Plim também, elas criaram uma solução, por exemplo, uma solução sobre a imobiliária. Certo. Só que daí eles vendiam essa solução para todas as imobiliárias. Tudo igual. Como se fosse um pacote pronto, né? Tudo igual. É pronto. Você instala ali Excel da vida. Exatamente. É pronto, sabe? E não que esteja errado, né? É um projeto deles que desenvolveram, né? Não olha a especificidade daquele cliente. É um nicho, né? O nosso não. O nosso é algo mais aberto. A gente pega diversos nichos, só que a gente faz um diagnóstico muito, muito completo com o cliente. É uma semana conversando com ele para a gente realmente entender qual é a dor de verdade. Daí sim, a gente também vê a possibilidade se vale a pena ou não colocar inteligência artificial, né? Também entender o momento do cliente. Então, se vale a pena, ele realmente quer automatizar alguns processos, daí sim, a gente coloca a inteligência artificial super personalizada para ele. Perfeito. A gente não coloca. Que bacana. É isso aí. A parte tem também a parte não só de atendimento do WhatsApp, mas a gente cria, por exemplo, teve uma empresa que a gente está em negociação, que ela precisa, para poder fazer sua... como que é o nome? Esqueci agora. Por exemplo, eles têm bastante relatório, que eles fazem relatórios de peças, né, de usinagem, qual é o nome da fiscalização que tem deles? Auditoria, que chama. Auditoria, falar ISO. Isso, a auditoria vai lá, no caso, e tem que apresentar esses relatórios. Então, eles têm um monte de produtos, só que eles conseguem priorizar apenas os 50 mais urgentes. Tem uma pessoa específica para fazer um relatório e tem um outro profissional da qualidade de produtos que assina. Só que esse profissional único e o profissional que assina não dão conta de fazer os 15, 20 mapas, relatórios que precisa fazer. Então, a gente está ajudando, a nossa IA vai ajudar eles a fazer esses relatórios de vários, o quanto eles quiserem, de todos os produtos deles, para que quando precisar a auditoria chegar, vai estar tudo pronto, assinado, do ano todo, não só de períodos específicos. Então, passa muita segurança e é um processo interno que não estão dando conta, assim. A gente vê lá no dia a dia nosso também, né? A gente está falando hoje da Plim, mas no dia a dia nosso também, preciso criar um e-mail. Tô com uma ideia aqui, preciso falar com a IA o que ela acha. Isso é papel, né? Fazer um post do Instagram, né? A gente faz post, a Milena também. Meu Deus, faz é muito maravilhoso. Post, E a gente precisa, às vezes, a gente quer colocar uma ideia, tu fala uma linha de frase e ela te traz exatamente o que você queria. Perfeito. Então, isso é fantástico, né? Então, no dia a dia, a gente ganha tempo. A IA vem muito para isso. A gente fala que não vai, talvez, substituir muitas pessoas, né? A tendência, em alguns cargos, é substituir, né? E as pessoas vão ter que se modernizar, como já teve a revolução industrial, como tem a parte de robô, de grandes indústrias, todas estão sendo automatizadas por robôs, isso já há tempo já. Só que vai ter que buscar conhecimento, né? Se realocar
em algumas profissões que são as nossas de comunicação, que são as nossas de proximidade com o cliente, da experiência do cliente, quem entrega muito mais, muito além do básico, vai continuar. Só que no dia a dia, pô, a gente ganha muito tempo com isso, sabe? Certeza. Ajuda muito. Com certeza. E a Plin é super jovem. Sim. Sim. Tá com quanto tempo? Tá com 3 meses agora. 3 meses. Sim. Tá, é o bebê, acabou de nascer. É. E eu, como administradora, tenho uma curiosidade, Aham. né? A gente vê que com o passar do tempo nas organizações, a gente também vai revisitando o processo, Sim, vai sim, mudando, vai corrigindo a rota. Vocês com 3 meses, vocês já perceberam isso também? Sim. Que o que vocês fizeram lá no começo, Todo vocês dia. já A gente tiveram? está nesse momento, inclusive. Todo dia. É? Todo dia. Todo dia a gente tem reunião de sócios, a gente Que conversa bacana. bastante. Foi uma coisa que a gente teve que incorporar recente, porque a gente viu que as coisas não estavam andando, daí a gente falou, não, a gente não está conversando, né? O Luiz é um dos mais inquietos, assim, de lá. É um dos mais que eu tenho O que segurar. mais jovem é o outro. Isso. É, ele é alguns meses mais novo que eu. Eu sou bem ansioso, ele é mais, o Bernardo é mais tranquilo, ele não passa a princípio, assim, sabe aquela pessoa que parece estar tranquila? Sim. Mas esse complemento, essa inquietude, né, é muito importante, porque faz a gente mover, né, querendo ou não, ele tá com o pique todo, né, isso é muito bom. Só que às vezes tem que centralizar e, tipo, vamos colocar no lugar certo, né, como que é, a gente fica empolgado, porque a gente quer fazer acontecer, e a gente está fazendo acontecer a empresa, só que as coisas levam tempo, né, e aí é o desafio de a gente controlar o tempo, a gente não tem controle do tempo das coisas, né, a gente nem da IA a gente tem controle, que a IA a gente coloca às vezes um prompt lá e ela fala, pô, não foi isso, às vezes o chat GPT, por exemplo, às vezes trava, então assim, as coisas não funcionam como a gente imagina, né? Tem todo um processo. E ainda mais a gente que trabalha com inteligência artificial, que todo dia atualiza, todo dia tem coisa nova, todo dia tem que ver, porque tem que atualizar do cliente, tem que não sei o quê, todo dia. Então, todo dia a gente tem, nosso trabalho é muita reunião entre a gente mesmo, para a gente poder, enfim, dar o melhor norte, tanto para a gente, tanto para o cliente, porque igual todo dia tem uma atualização que o ChatGPT fez, tem que colocar do cliente que talvez seja legal, o outro tem que tirar, então é uma gestão bem feedback complexa. de assim. cliente também, né? A gente tem a IA que está funcionando para cliente, e daí ela, precisa ajustar isso, precisa ajustar aquilo. A gente faz treinamento também com a equipe, porque a gente tem o nosso próprio CRM também. Então a gente controla os leads, ajudam eles no controle do leads. E a ideia também é que a gente possa ajudar cada vez mais os empresários com soluções que às vezes eles nem imaginam, né? Então a gente hoje, nas reuniões que a gente faz de diagnóstico, que é a reunião, primeiro a gente tem uma IA que qualifica o lead, então a gente tem uma IA nossa da Plin, que ela qualifica e depois ela passa pro Luiz, comercial, né? pro comercial, né, que seja, para poder realmente fazer a parte de qualificação e diagnóstico. O diagnóstico é que a gente entende, às vezes, a dor dele, mas geralmente, às vezes a gente teve caso que ele não entendeu, não sabia a dor, ele só queria saber que queria colocar IA. E a gente trouxe ideias também, de várias ideias que ele, inclusive, gostou bastante, assim. Muita gente, assim, que vem nos perguntar, eu quero colocar inteligência artificial, mas aonde? Não faço ideia. Sim. E a pessoa, eu sempre pergunto, qual que é a tua dor? O que tu acha que tem que resolver agora, de imediato? A pessoa, o comercial. Daí, beleza, então vamos fazer uma IA pro comercial, no caso, sair... quem trabalha muito com consulta, né? Consulta online. Cara, a gente tem uma inteligência artificial que ela vai até o agendamento. A gente integra ela no Google Agenda, por exemplo. Ou o sistema da clínica. Ou o sistema da clínica, ou enfim, uma empresa. Daí ela vai lá, pede e-mail do cliente, é presencial a reunião, marca a reunião ali, tanto na agenda do cliente e na agenda do empresário. Né? Então, enfim, infinitas possibilidades que a gente tem aí. Né? Gente, eu já quero ir ali, ó, fazendo um monte de coisa. Eu não me esqueço, a primeira vez que eu fui montar uma apresentação, e aí a cabeça cansada, foi isso mesmo que o Guigo falou. Aí eu falei, quer saber? Não lembro qual foi a ferramenta. Fui lá, coloquei o comando, gente. Quando eu terminei a apresentação, eu falei, acabou. Ficou perfeita. Tinha alguns errinhos ali que eu tinha que corrigir, normal. mas eu vou dizer, eu fiquei assim, ó, chocada. E aí participei de uma imersão na Apple, tive a oportunidade de receber o Eduardo Luiz aqui. Fantástico, foi falar sobre gestão e cultura. Gente, eu fiquei assim chocada. Eu não sei, 0,01, o quanto a gente pode evoluir, o quanto a IA pode melhorar a nossa vida. E vocês que estão conectados, estão acompanhando esse tema no mundo inteiro, eu sei que o Brasil, nós somos bastante atrasados. Bem atrasados. Como é que vocês estão fazendo também para conseguir trazer o que vocês veem lá de fora, para conectar aqui com a gente no Brasil, para também não assustar as pessoas? Porque, né, eu brinco, né, minha mãe, olha a geração da minha mãe, né? Depois, eu que já sou bem mais velha que vocês, e a gente vai vendo a velocidade com que as coisas acontecem, o que funcionava ontem, talvez hoje já não funcione mais. E com a IA é assim,
Como é que vocês estão fazendo para trazer o que tem de lá de fora, sem assustar as pessoas aqui, Sim. de uma forma dizendo, eu posso te ajudar, você tem uma dor e eu estou aqui para conseguir ir nesse ponto aqui. Como é que vocês estão fazendo? A chave de tudo, né, Milena, é pesquisar, é estudar, todo dia estudar. A gente tira sempre pessoas que, tanto quem trabalha com a gente, tira 1 hora e meia para a gente estudar a fundo sobre isso que está acontecendo no mercado, notícias. E, por exemplo, agora com a comunidade, a gente sempre pega esse conteúdo, vem lá de fora, tanto da Europa, Ásia, Estados Unidos, mastiga esse conteúdo e traz de uma forma mais simplificada. Tem muito termo técnico, muita coisa que realmente não precisa nem saber disso, sabe? Mas tem que saber, por exemplo, como é que dá um comando decente para o ChatGPT. Perfeito. Tu vai pedir um negócio, enfim, cria tal coisa para mim, mas tu tem que saber pedir para ele, para ter um resultado bom. Ótimo. E isso muita gente não sabe, né? Eu mesmo demorei muito tempo a aprender, porque, enfim, é tudo muito novo, tá todo mundo começando a entender agora como é que funciona. Claro. Então, é muita pesquisa, né? O Gui também estuda muito sobre isso, tem que estar atualizado, senão, né, a onda vai para cima de ti, né? Verdade. A onda passa por cima e não tem como voltar atrás, então tem que estar sempre atualizado. Você falou da idade, mas eu tive uma surpresa recente de um cliente meu, mais velho assim, ele está usando o ChatGPT. Foi engraçado que ele mandou um texto para mim e eu vi lá, claro, tipo, tem uma frase que o ChatGPT geralmente manda, claro, vamos criar, segue o texto que você criou. E daí eu sabia que isso ali era do ChatGPT que ele me mandou. E eu falei, meu, que incrível, ele está usando. E assim, ele é o senhor mais velho, assim, muito incrível. Minha mãe também quer saber como usa, está usando. Legal. Sabe? Então, isso é muito bacana. É igual o WhatsApp. O WhatsApp é uma das ferramentas mais utilizadas no Brasil. Né? O WhatsApp das pessoas já tem a meta lá, o símbolozinho da IA, que é o próprio WhatsApp já consegue gerar imagem, consegue gerar várias coisas usando a IA no WhatsApp de graça. Só que as pessoas não sabem, realmente, às vezes não tem medo até de usar, né? Guigo ensina isso para as pessoas. Então, eu descobri, na marra, atualizei, apareceu, eu como, né? Deixa eu fuçar para ver o que é isso aqui. Aí falei pro meu marido, ele, é isso? Eu falei... Que monstro é esse? Eu brinco, que monstro é esse que eu estou alimentando todo dia? Então. E é uma coisa importante também, a gente que, seja ChatGPT, seja a Mônica que eu falei ali do Google, a gente tem que alimentar, né? A gente tem que treinar, porque senão... ela também vai ficando ali, começa a te dar as mesmas respostas. E eu gosto de treinar, de questionar a IA para saber se ela está me dando a mesma resposta. E aí eu vejo, não sei nem se eu faço certo, vocês que são os especialistas, quando eu pergunto algo, talvez de uma forma diferente, mas que eu quero saber a mesma coisa, eu estou vendo que ela está me dando a mesma resposta. Aí eu falo, opa, estou precisando treinar a IA porque ela já está repetitiva naquilo. Estou fazendo certo? Sim, correto. Olha, especialista já. Que especialista na tentativa e erro. A gente tem várias, eu vou recomendar algumas, depois tu pode falar das outras que você tem usado, mas no dia a dia eu uso muito ChatGPT, que para mim é a que mais funciona porque eu preciso, né? Criação de imagem voltada a marketing. Um outro que eu acho fantástico é a Gama, que é Gama de apresentação. É fantástico. Você pode usar o plano de graça, mas obviamente tem um plano pago, né? Como todos, eles sempre passam o teste grátis, se você quiser mais recursos. Obviamente você tem que pagar e grande parte das ferramentas ainda tem um pouco mais cara em dólar, né? Mas só que você pensa no tempo que você vai otimizar. Esse é o cálculo que a gente fala para o cliente, né? Quanto você tem de equipe, quanto você pode, às vezes, realocar, quanto você pode ganhar de alcance, de eficiência. Tempo também, quanto tempo você ganha. É o que a gente mais vende hoje na Plin, é a parte do quanto você pode ganhar de tempo, né? Quanto pode escalar. A IA te proporciona você escalar a sua empresa em pouco tempo. A gente cria uma IA hoje em 15 a 20 dias úteis. Que legal. E isso proporcionar um cliente, por exemplo, poder escalar o time de comercial dele, por exemplo, atender 1.000, 2.000, 3.000 leads em um dia. Então, assim, ou a parte, por exemplo, que a gente tem uma IA que é de ligação, que ela pode fazer um disparo de 10.000 ligações agora. Então, assim, você pode ter uma IA fazendo ligações com voz... Tipo a da Milena, por exemplo, eu consigo clonar a voz da Milena em 6, 7 minutinhos. Meu Deus! E fica idêntico, assim, é perfeito. E assim, antes era muito mais caro, hoje está mais acessível. Voltando para a gama da apresentação, a gente consegue fazer com prompt, com texto, e aí ela monta uma IA, ela monta uma apresentação de 8 a 10 slides, com título, imagem, você escolhe o design dela, e ela monta ali, provavelmente tem gente que está fazendo faculdade ou até na escola, tem que fazer essas apresentações. E como leva tempo, né? E às vezes deixa para cima da hora.
Então, ou Ou para não tem reunião aquela importante. criatividade, né? Eu não sei onde colocar. Ou tá muito cansado e tem muita Sim. demanda, sobrecarregado. Claro. Né? Então, às vezes, a pessoa cada vez tem mais tarefas no dia a dia, tem mais responsabilidade. E a Gama vem isso, traz essa parte de você, em poucos cliques, pedir o comando, ela cria tudo, escolhe a imagem. Meu É fantástico, vale a pena testar. Acabou o PowerPoint. Então, Acabou? Tchau, pois é. PowerPoint. Acabou. Gama. Então, Gama. e aí Já gostei. E as ferramentas vão ter, como por exemplo o Google, Excel, tudo vão ter que evoluir, né? Sim. A Google, por exemplo, lançou recente agora algumas soluções de IA, mas digamos que ela já está atrasada, né? Porque era para ela estar As desde o outras começo já sendo. estão, né? E assim, o Gama, por exemplo, eu tinha ido numa reunião com um cliente, eu tive que apresentar uma apresentação, enfim, de marketing, e eu demoraria fácil uns 40 minutos fazendo isso. E olha que eu, enfim, já fiz bastante slide. Eu fiz em 1 minuto. Eu cronometrei, fiz em 1 minuto. Eu só mandei assim, por exemplo, quero que faça um slide ali sobre vendas. Tipo, como ensinar o time comercial a vender mais, enfim, algumas técnicas. Spin selling. Ele mostrou tudo assim, botou a imagem, o título, mas ficou perfeito, não tive que mudar nada. Sério? Sério, muito bom, muito bom. Isso aí ajuda muito, muito mesmo. Você muito tem usado mesmo. a Cloud também, né? O Cloud? Cláudio também? Cloud. Esse também é muito bom. Agora lançou o Cloud 4, Ops 4. Ele é uma das melhores IAs para programação que tem hoje em dia. Ela é Olha, muito Gabriel, boa. tá assistindo isso aí? Gabriel, Quem meu gosta, filho. quem gosta de programação tem que ver agora o novo Cloud Ops 4, tá, pessoal? Ele é muito bom. Quem gosta de programação, né, é perfeita. Ela tá, hoje ela lançou semana passada, tá revolucionando aí o mercado. Legal. Muito legal, tá? Também uma que eu gosto bastante, que é a chinesa, a Manus. Isso aí A Manus. chegou chegando. Também chegou mesmo? chegando. Para relatório, A principalmente. empresa tem quase 6 meses já, nem lançou, agora que eles estão começando a lançar a versão paga, porque antes era teste beta, demo, Sim. hoje a empresa vale mais de 2 bi dólares. Meu Em Deus. 6 meses. Eles têm ali, acho que, pelo que eu vi, ele era 25 funcionários eles têm. Gente. E vale 2 bi. Sim. Chocada. Absurdo. O que é a Manus? Ela é vários agentes, então igual o ChatGPT. Né? Geralmente aí é 1 a 5 agentes que eles são bem interligados. A Manus não, é mais de 50, 60 agentes. Tu pode falar para a Manus, por exemplo, analisar a tua planilha financeira da empresa, né, o caixa e tudo mais. Ela vai te falar o que tu tem que melhorar. Ela faz um estudo muito Ela completo. usa bem bastante para dados, relatórios. Dados, pesquisa. Você que gosta disso. Olha meu né? olhinho brilhando aqui, ó. Já vou baixar, A já vou... Manus é bem interessante. Ela para pesquisa é muito, muito Que boa. legal. Bem melhor que o ChatGPT, porque ela faz uma pesquisa muito profunda. Ela entra em todos os sites, dados, sabe? Ela é muito, muito boa para pesquisa. Então, a forma como as pessoas pesquisam, né? Eu vejo cada vez mais, as pessoas não estão digitando hoje. As pessoas estão mandando áudio. Áudio. Me incomoda um pouco porque quer ver no WhatsApp. Mas cada vez estão pesquisando mais por áudio. Né? A própria Alexa agora tem uma nova versão, que já estão implementando IA também. Então, a tendência é que um comando vai transformar algo em segundos, em milésimos de segundos, para o que a gente busca no dia a dia. A parte de e-commerce, por exemplo, também vai mudar drasticamente também. Parte de compra, você em poucas palavras vai comprar. Já acontece isso com a Alexa, mas agora com a IA. A própria ChatGPT implementou agora recente uma versão de compra de shopping. Então, se você pesquisar um produto lá no ChatGPT, ele já te oferece. O link. Ainda não é pago, patrocinado, né? É? Ainda é de graça. Olha, Tipo assim, ainda não fiz essa pesquisa as empresas vão ter Claro. vão ter essa oportunidade de aparecer, se alguém procurar um tênis específico dentro do ChatGPT. Antes a gente usava o Google, Isso. mas agora todo mundo grande parte está usando o ChatGPT, porque ali tem todas as informações, tudo que o Google gosta, o que ele compra, as preferências, todo o meu histórico já está lá já, né? Uau. E assim, hoje é inevitável. Igual aquela frase que a gente ouviu lá no curso da eletricidade, da inteligência artificial, né? Que É igual o fogo, igual a parte do surgimento do fogo na internet. Sei. não tem como, é inevitável. Igual quando lançou a internet, o pessoal desacreditou, pronto, né? Nem se fala. Hoje todo mundo usa a internet. Mas ainda é um negócio muito novo. A gente estava no evento em muito Floripa, novo. ainda, Muito novo. assim, tinha 1.500, eles falaram 2.000, mas a gente contou ali, tinha uns 1.200, Colocaram 1.500, inteligência artificial para contar, e aí eles constataram que eram 1.500. Então, daí, se for pensar, um cara que é referência, ter 1.500 pessoas ali é pouco ainda, né? Pro Brasil que a gente tem, Florianópolis, que é gigante, né? Sim. Vem várias pessoas de fora. Capital da inovação, Então, né? mas vem muita gente de fora, porque realmente valeu a pena, né? A gente ficou 2 dias lá e trouxe muita experiência para os clientes, know-how, se conectou com várias pessoas, é legal, muito bacana o evento nisso, né? A gente teve vários insights, veio para cá com uma energia bem diferente, mas assim, ainda é um assunto muito novo. Muito novo. É muito novo ainda, é uma onda que a gente tá começando a surfar
e quem não estiver atento, assim, vai já está atrasado já. Igual Já rede social tem que também. correr A atrás, rede social à também. frente. A rede social lançou em 2010, ninguém acreditava, achou que não ia dar certo. Gente, foi em Em 2010? 2010 começou ali o Instagram, o Facebook, tempo, o né? Orkut, enfim. Meu Deus do céu. E beleza, agora a inteligência artificial. E então aí, pelo que eu, enfim, estudo, vejo bastante influenciador não, mas por exemplo, bastante gente que é muito técnica em informática, em tecnologia, e também muitos cientistas, pesquisadores, cara, a inteligência artificial vai ser a maior transformação da história da humanidade. Vai ser a maior. Vai mexer com o Estado, com política, vai mexer com tudo. Não é só a gente, pessoa física, é em tudo, é Estado, né? Porque agora, eu estava vendo também estudo de um cara meio louco falando que agora a inteligência artificial no futuro pode virar Estado. Então o governo pode começar a diminuir por inteligência artificial. Talvez pode acabar, deputado, senador pode começar a vir inteligência artificial e ter só uma pequena, tipo uma maioria, né, uma minoria lá no topo que vai comandar com inteligência artificial. Olha, isso não seria às vezes mal, né? Pois é! Esse é Mas o uma loucura que até que é bom, né? Mas Às o vezes, benefício... pode estar escondido, porque a gente fala que às vezes a quantidade não significa qualidade, né? Às vezes é melhor ter poucas pessoas mais dedicadas e eficientes e uma IA que foi desenvolvida pelos as melhores cabeças ali do governo, enfim. Vai revolucionar, já está revolucionando muitos lugares, né? Até o hotel, por exemplo, tem um hotel que a gente vê fora, principalmente fora, que você não... Ela faz tudo ali, tem um tablet que você faz, né, todo o check-in lá, então nem precisa de mais uma pessoa. Não precisa nem mais ter a pessoa, você chega... Eu acho que eu vi isso. Sim. Foi em Londres. Então. Já chega, já... Os mercados também, grande aí parte você já tem. fica, cadê a pessoa? Então. E assim, Só pega a chave e vai. O ser humano nunca foi um bom juiz de si mesmo, nunca vai ser. Sim. Né? Então, o ser humano nunca vai ser neutro. Ele sempre vai fazer as coisas por interesse próprio. Por algum... Né? Então, a inteligência artificial, por exemplo, nesse caso do Estado... Ela já não tem para que lado que ela vai, né? Não tem lado, é o certo e pronto. Né? Hoje, países super desenvolvidos como Noruega, Suécia, já estão utilizando inteligência artificial, enfim, em decisões estatais. Que legal. Muito interessante. E óbvio, né? Isso aí lá na Suécia, aqui no Brasil vai demorar ainda uns 50 anos para chegar isso aqui, né? Mas vamos torcer que chegue o mais rápido possível, né? E uma das coisas, negócios mais rápidos. Antes precisava levar muito tempo para desenvolver e criar, né? Sim. A gente hoje consegue criar uma empresa, um negócio com IA muito mais rápido do que antes. Né? Do que antes, alguns meses atrás. Do que 3 meses atrás que vocês acabaram de falar que a Plim foi criada. E de onde que veio o nome Plim? Plim, a gente pensou. Inteligência Inteligência pessoa, artificial. né, Ela fez o branding, o nome também, ajudou a gente a criar um nome. Mas daí, antes era para ser Plimia, ela deu a ideia Ela de trouxe Plimia. essa opção, daí a gente falou, não vai, não é essa opção, Mas aí talvez Plim.ia, né? Daí Plim, daí a gente resumiu ali, quando ela falou, quando a gente falou, agora eu não lembro quem exatamente falou, mas surgiu esse nome daí, Plim de notificação. Rápido assim, sabe? Estralo, Plim, entendeu? Talvez a Globo, talvez a Globo um dia... Plim. Veio algo bem Plim rápido. da Globo. Já está registrado, né? Talvez a Globo venha falar com a gente, mas, não, mas bem conversadinho. Se registrou, conversa depois. Pagando bem. Quem sabe se ela quiser vir falar com a gente, né, para fazer uma IA para ela, quem sabe. Seria? Então. Elas por elas, deixa. Mas a gente vê que novos negócios estão se desenvolvendo. A gente foi nesse evento e a gente viu várias pessoas ali tentando desenvolver um negócio, principalmente no modelo SaaS, que é o modelo que você consegue escalar, que é via assinatura. Então, a Milena criou uma plataforma que é para mulheres se desenvolverem, que tem várias... tem uma IA lá que ajuda a fazer tal função, tal função. Tem várias ferramentas que as pessoas pagam por mês, como uma Netflix, no valor baixo, e conseguem escalar de uma forma gigante, assim, sem ter uma estrutura enorme de pessoas. Sim. Né? O SaaS, né, significa Software as a Service, que é um serviço como um sistema, né? Então, por exemplo, esse negócio de ganhar assinatura recorrente, né? Assinatura mensal. Sim. Ou anual. Usando ou não usando. Vai dar lá. Igual a Netflix, no caso, Spotify. Claro. Né? Então, é o que está bombando aí no momento aí, empresas SaaS, né? Mas é IA com SaaS, né? O SaaS já existe há muito tempo, Sim, por exemplo. mas conectou uma O coisa Conta Azul, por exemplo, é um SaaS, se for pensar aqui em Joinville, né? Tem várias plataformas que em Joinville tem SaaS. Mas agora colocar IA nesse negócio, daí vira o jogo, porque realmente vai fazer com que a pessoa ganhe mais tempo, ou crie uma solução que conecta um dado com o outro. O que falta muito da praticidade das ferramentas, né? Sim. De coisas que funcionam mais de forma natural, sem precisar você ficar analisando um dado com o outro, coisas mais conectadas. A tendência é essa. Cada vez a gente tem dados mais conectados e hoje o empresário, por exemplo, a gente até falou com o empresário recente, no Power BI, por exemplo. O Power BI tá lá lindo pra caramba, lá o empresário, mas só que ele... Adoro o Power BI. Mas ele tá ali,
e às vezes não tem essa análise, daí depende de uma pessoa analisar. fazer. Os dados. E se ela vai para um viés errado? Exato. E a gente tem automação daí, a gente tem a parte que da legal. IA, que tem a parte de inteligência artificial, e dá para juntar a automação, que é a parte de olhar o Power BI. Um gráfico passou a mais, já avisa por e-mail, WhatsApp, o Olha. gestor. Então, a gente consegue fazer automações para que avisem ao gerente, o proprietário, ou a IA já faz um diagnóstico e manda uma sugestão do que vai ter que tomar de ação, né? Porque assim, a IA é igual, a IA não é achismo, né? A IA é dados. O ser humano... Contra dados não há argumentos. exatamente. Isso a gente Sim. já escuta, ó. Muito tempo, né? Então, assim, o ser humano pode, por exemplo, ele pode falar que sabe analisar dados, o empresário às vezes também não sabe, qualquer coisa, né? Se a pessoa tem olho em terra de cego, né? Se você fala qualquer coisa, o empresário vai achar, não, verdade, tá E isso tá aí, tá tudo certo. bem. A IA não, a IA conheço. analisa os dados e é isso aqui, ó, tá errado, sabe? Então, é uma coisa muito interessante que está acontecendo agora criar, né, para empresas. E não só a parte de mundo de empresários, mas até a parte, de, por exemplo, de ajudando jovens na parte de terapia, por exemplo, né? Olha. Então, a IA hoje tem gente usando para terapia no dia a dia, Que bacana. para tirar suas dúvidas internas, Sim. suas conversas ali, Às vezes poder não quer expor isso falar para alguém. com outro humano ali, vamos dizer assim, ali Então, ela consegue... A terapia, eu falo que todo mundo devia fazer, é um Todo investimento mundo. muito bom. É verdade. Só que às vezes tem pessoas que não têm condição ou têm Claro. receio, né, de falar para o humano. Claro. E ali tem o ChatGPT que pode utilizar da sua naturalidade, né? Sim. E poder expor ali. Então é muito além só para negócio, né? A gente tem falado muito aqui de negócio, que realmente vai transformar, já está mudando. Antes era o futuro, mas agora já é o presente. Tem muita gente utilizando muito, e a gente no dia a dia, como a gente é uma agência de IA, a gente tem que utilizar. Claro. Né? A gente tem que usar. A gente está criando uma IA, por exemplo, para proposta, que gera proposta. Inclusive está pronta já. Eu estava fazendo o ajuste, ela já está funcionando já. Hoje eu crio uma landing page, por exemplo, uma página. A gente cria Site, em 5 minutos com uma IA. Gente, chocada. Antes eu levava, Meses. às vezes dias, né? Então Tô hoje chocada. um sistema que a gente demorava meses, por exemplo, gastava às vezes 60, 80 mil reais, Aham. a gente faz em umas 2 semanas, uma semana. Meu É Deus. e muito barato, sabe? Muito barato. Só que precisa saber dar os comandos, né? É claro, você não vai poder perguntar qualquer coisa ali Não, para ela, não, porque não é assim. Sim, não vai... apesar de não ter esse viés, ela vai te responder conforme a sua pergunta. Tô chocada. E vocês, 3 jovens garotos, tá? Super jovens. Conta aqui pra gente que a gente quer saber. A gente gosta de saber dos bastidores. Rola umas brigas de vez em quando? Briga, eu acho que briga não, discussão. Briga que eu falo no sentido de discussão. Discussão, sim. É? Bastante. E é bom ter, sabe? O que É não pode saudável, acontecer, né? o que não pode acontecer é brigar. Aham. Mas discutir, óbvio, porque imagina se a gente tivesse cabeça igual. Não ia pra frente. O Guigo tem uma ideia, eu tenho uma outra, o meu sócio tem outra. Daí a gente sempre conversa pra chegar, a gente sempre foi de conversar tranquilo, a gente nunca saiu no soco. Enfim. Ainda não. Pra gente chegar num acordo e falar, não, esse aqui é o melhor caminho, juntos. A gente também usa muito a IA pra ajudar a gente também a tomar algumas Que decisões. bacana. Né? E o nosso conselheiro também, que a gente vai ter que usar mais, cada vez ele mais ele. Ele tem que usar bastante, tem que usar sim. bastante. Mas é bom ter esse contraponto, né? Claro. Mas o desafio nosso é realmente essa parte de alinhar as ideias, assim, porque às vezes um é mais teimoso que o outro, que eu não posso falar quem que é. Olha ele sem, eu não quero dizer quem é. Eu não Luiz, falei nada. eu acho que teve um dedinho aí, Luiz. Não, Depois eu vou não, colocar ali na edição depois pra eu você Mas assistir. mas é bom que cada um já sabe já quem que é o seu ponto forte, o seu ponto fraco. Mas é um bom que a gente já se resolve no dia e tal. E Tá tudo vambora certo. pra próxima IA, é assim. É que não tem Próximo tempo, né, pra desafio. ficar... Não. E a gente tem que ser maduro, né? Eu sempre ali compartilho que a gente já tem uma empresa. Claro. A gente, né, eu tô com mais idade, né, 27, né? Meu do que Deus, eles, nossa, então Jesus. super. Só que eles estão no processo agora de, querendo ou não, de amadurecimento, Claro. né? E eles têm que, para eles é muito mais difícil do que a minha, porque eles têm que se desenvolver muito rápido. Sim. Né? Então eles têm que amadurecer muito rápido. O Luiz é muito mais maduro já, e isso, né, tipo, mas tem muita coisa que vai ter que ir no dia a dia, né? E eu não posso cobrar nada deles, e eles também não podem se cobrar, porque é natural da idade. Claro, Né? Mas claro. assim, me surpreendeu muito quando eu conheci eles, porque eu me vi principalmente nesse cara aqui, eu me vi muito Que nele. legal. Porque toda a energia, o gás, o sonhar, né, tipo, eu me vi muito nele, assim. E isso é muito bacana, porque eu pensava que eu era meio que único aqui em Joinville, Olha. que tinha esse intuito de emprender, de vencer, de crescer. Né? E eles poderiam estar muito bem, o mais louco, eles poderiam estar muito mais acomodados, porque eles têm uma família super estável, têm um nome já, sabe? Mas eles não se prenderam a isso, eles simplesmente querem e fizeram
a própria trajetória deles, Claro. sabe? Então isso é muito Legal. bacana. E igual o Guilherme falou, nessa questão de ele achar que ele era, enfim, dos únicos assim, que tem essa cabeça de filho, e eu tenho certeza que tem muito adolescente, muito jovem, que também pensa assim, Não se encaixa. que não tem essa oportunidade, ou também não conhece ninguém que, enfim, gosta de falar sobre empreendedorismo, sobre inteligência artificial. Esse também é outro motivo que a gente veio com a comunidade. E Pra gente fala, conectar, fala da comunidade para as pessoas Sim. Legal. que assistem o podcast. Quando eu recebi o convite, logo eu cliquei, já estou ali. Porque isso, Luiz, que você falou é verdade. Sim. Muitas vezes a gente não para olhar ou não consegue conectar com aquela realidade que está ali talvez um pouco distante ou próxima da gente. Ou tem muito guru, às vezes, que tem medo, Só vender, por né? Vai exemplo. buscar e disseminar o conhecimento é a melhor forma de Sim. você aprender. Sim, é verdade. Não é porque você aprende e divulga. Sim. Como é que as pessoas podem participar da comunidade da Plim? A comunidade, a gente tem o nosso pacote mensal e o nosso pacote anual. Dentro da comunidade, a gente oferece muita coisa, tá, Milena? A gente oferece desde mentorias, né, enfim, aula ao vivo, bastante aula gravada também, tipo, explicando o que é inteligência artificial, como criar o seu agente, esse agente do comercial, por exemplo, ensina como cria ele na prática. A gente agora vai começar a fazer bastante evento, tanto presencial, tanto online, né? Então é isso, bastante artigo. Quem realmente quer se aprofundar mesmo, Tem o outro material. filho, igual falou, que faz em faculdade de engenharia de software, programação, e quer se aprofundar, tem muito material também que a gente vai começar a disponibilizar agora. E assim, a gente quer conectar mentes inquietas, igual a gente que legal. quer aprender, que quer evoluir, porque, enfim, algo que é muito escasso hoje achar no mercado é pessoas que querem fazer. Não que, beleza, sonhar, todo mundo sonha. Todo mundo quer ser rico, Agora todo ir mundo lá, quer. ó, puxar, Agora, arregaçar as manguinhas. E é muito pouco, aí tu então. reduz uma parcela aí do pessoal, sabe? Então aí a gente quer conectar esse pessoal. Enfim, o ambiente é tudo, né, Milena? Então a gente tem que estar com essas pessoas. Tem. Tanto, enfim, a gente aprender junto com elas, elas aprenderem Claro. o nosso conhecimento. Compartilhar, criar reforçar o Sim, ecossistema, sim. porque várias mentes pensando é muito melhor do que Muito. uma só. O Sim. que eu aprendi, eu compartilho com você Com e certeza. vice-versa. Sim. E mais uma pessoa se conecta a Sim. essa rede. E isso é fantástico. E vocês, né, 3 meses, pode dizer, é muito jovem, mas eu tenho certeza que vocês já passaram por muitas coisas. E vocês, quando inaugurou a Plim, vocês tinham ideia de que ia acontecer tanta coisa em pouco tempo? Nem a pau. Não. Nem a pau. A gente ficou bem surpreso, porque veio Sim. bastante empresas. A gente fez uma assessoria de imprensa muito boa com o Marcos. Ele é referência em Joinville aqui de imprensa, jornalista incrível. E daí a gente lançou a Plim, mas a gente não imaginava que teria tanta repercussão, tanta matéria. Foi bem bacana, assim, a gente foi bem recebido. E também grandes empresas, né, que a gente viu que Nunca imaginava que teria isso. a gente começou pequeno, vamos dizer assim, mas já apareceu muito grande, Sim. com empresas muito renomadas, assim, indústrias de anos, assim, empresas de anos que a gente nunca imaginou pisar. E fora as situações que a gente aconteceu, né, de pessoa, por exemplo, que a gente colocou na equipe e que acabou dando uma facada por trás. Olha! E a gente passou por isso porque é algo que pode acontecer, como Sim. muitos empresários já passaram, Claro. né? Teve a felicidade de a gente estar bombando, mas também teve a facada que foi bem difícil, mas Sim. a gente foi muito... E aí que tá... eles nem sabiam, vamos dizer, eu também não sabia como muito agir. Já tive outras experiências em outras empresas de momentos difíceis, mas a gente, nessa hora do momento difícil, a gente reuniu, conversou, tomou a decisão racional, não teve tempo para se consolar muito assim, Sim. né? E partiu papo pra outra. já, e vamos lá e vamos ver o que tem que fazer, o que tem que cortar de acesso. Que legal. Eu fiquei bem em choque, assim, com a nossa capacidade de Pois é. resposta muito rápida. Sim. Muito rápida. Então. Foi muito bom. E vai acontecer, né? Espero Vai. que não aconteça tantos momentos assim, muito desafiadores, mas é normal, né? Empreender é isso. A gente tem muitas pessoas, graças a Deus, muito boas no nosso caminho, né? A gente tem uma equipe de desenvolvedor muito boa, a gente tem uns 8, 9 já desenvolvedor. Já. Que bacana. E a gente está muito unido nós três, né? Então, essa parte de estar com mais reunião com sócios, Energia é muito energia importante. dedicada, e aí ter a paciência do tempo, né? É, do tempo das esse coisas, aí. a gente tem entregado alguns projetos agora, que é desde hotelaria até empresas Clínicas. de clínica, venda de carro. Que legal. Então, hoje a gente teve recente, no final de semana, conta aí do exemplo que a gente teve da IA, que foi bem bacana, que a gente teve o vídeo do cliente lá. A gente fez uma inteligência artificial também que qualifica esses contatos, esses leads que estão chegando Para comprar carro. para comprar carro, só que o carro que ele estava conversando era uma Ferrari. A gente colocou no ar,
o primeiro carro, a primeira pessoa que foi conversar com a IA foi esse cara que tava querendo comprar uma Ferrari. Tá brincando. Sim. Então a IA tava Só ajudando a vender só uma uma Ferrari. Ferrari. Só uma Ferrari. Simplesmente uma Ferrari. Um carro de 1.800.000. Meu Deus. Fantástico. E assim, imagina, primeiro contato, Que colocou no ar, legal. beleza, deu 10 minutinhos, veio um cara, chamou, ele entrou em contato, daí, tanto que ele ligou depois ali pro dono, falou, ó, tava falando com o Marcos, dele assim, Marcos é Marcos é minha Ele ligou inteligência já pensando artificial. que era o Marcos, tava falando com o Já Marcos. achou que era o Marcos. Era O Marcos IA. era uma pessoa, Era IA. E olha que nome legal, Marcos, Marcos. né? Pra- Eu sempre, no caso, eu criei a ideia do Marcos, por quê? Aham. Porque é um nome, tipo, de ser humano. Mas Claro. Sabe? Tem muita gente que usa, tipo, mar.ia no nome. Não, aí não. E parece que é um robô. Eu falei, não, vamos fazer uma pessoa Que mesmo. legal, né? gostei do nome, Marcos, então. Bem de homem, assim, Ah, bem... a gente vai usar a Milena depois. Opa, pode usar Só a pode dar Milena. royalties depois, né? Pode usar a Milena. É. E o que eu gosto de pedir para todos os convidados aqui do podcast Histórias e Conexões, para eles deixarem uma mensagem. Vocês já deixaram várias mensagens aqui. Luiz falou algo muito bacana, que é para fortalecer o ecossistema. Sim. Mentes inquietas, conectar mentes inquietas, para a gente arregaçar as mangas Sim, e não sim. parar simplesmente, porque é uma realidade. Cabe a gente negar e ficar parado no tempo ou buscar conhecimento e ir para cima, né? É. Não preciso ser expert, mas eu preciso saber como Sim. funciona, saber como é que a IA pode trazer algo de melhor para o meu dia a dia, seja reduzindo algum trabalho que eu faço, seja trazendo alguma inteligência que talvez eu não tenha parado para pensar. E eu quero pedir vocês para deixarem uma mensagem para todos os telespectadores do podcast Histórias e Conexões, porque as pessoas, elas comentam bastante. Elas falam, nossa, Milena, eu ouvi aquela mensagem, era para mim. Então, quero pedir para vocês agora deixarem, cada um vai deixar uma mensagem para todo mundo que acompanha o programa. Pode dar tu primeiro. Ah, eles vão tirar no paro aí sim. ímpar. Tô pensando aqui ainda, mano. Então, eu sempre quero inspirar as pessoas. Meu objetivo de vida, assim, é fazer diferença, né? Deixar um legado. Então, eu tenho 27 e penso já nisso. Inclusive, estou fazendo um livro, em agosto eu vou lançar. Mas o que eu quero muito é poder fazer as pessoas que são especiais, diferentes, elas continuarem sendo diferentes, especiais. Porque a gente já tem muita gente igual no mundo, né? Que seguem a boiada, que fazem a mesma coisa. Acredite nos seus sonhos, acredite em você. Não escute vozes internas ou externas, principalmente, né? Às vezes até de conhecido. A gente tem muito potencial, tem muita gente que é foda, né? Essa palavra, infelizmente, não sei se podia Mas falar. é isso mesmo. Mas tem muita gente que é incrível, né? E às vezes não acredita nela mesmo. Então eu quero incentivar você a acreditar em você, principalmente porque eu vim lá de um bairro muito pobre, do Itinga, né? Um bairro assim que o pessoal às vezes fala, pô, lá em Itinga, como assim? Mas é um bairro que para mim abriu muito a cultura, deu muita oportunidade. E mesmo às vezes um bairro que você não tem muita oportunidade, ou de uma família com dinheiro ou muito ou pouco, isso é indiferente. O que importa é você correr atrás. Então, assim, eu tive o mais importante na minha família, a educação. A minha mãe, uma mãe super chata, e mãe nasceu para ser chata, ela fala. E mãe chata cria filho forte. Então, Meu filho fala que escuta. fez total diferença nisso. Claro. Então, eu sei que às vezes os filhos, grande parte, não escutam os pais, que é bem natural disso, mas tenta escutar você inteiramente, assim, sabe? Poder viajar, poder aproveitar, empreender também. Empreender é muito bom, mas eu também trabalhei por um tempo para as pessoas. Você ter bagagem de trabalhar por um tempo para alguém ou trabalhar esforçado com um trabalho que você não amava, né? Porque a gente, quando vira adulto, tem que fazer o que tem que ser feito, não o que a gente às vezes ama, né? Que a gente gosta, assim, toda hora fazer. Mas é isso, então eu incentivo a todos vocês a correrem atrás, poderem fazer acontecer, que a vida é maravilhosa e a gente tem que correr atrás, tá bom? É isso aí, Guigo. Que linda mensagem. Obrigado. Linda e forte. A minha mensagem, eu quero que ela seja, enfim, bem de inteligência artificial mesmo, algo para... bem o assunto aqui de hoje. E, assim, tem uma frase que eu gosto muito do Charles Darwin, que ele fala assim, ó, no mundo, né, se destaca não o mais forte, não o mais inteligente, mas sim o que tem a maior capacidade de adaptação. Perfeito. O mundo é uma adaptação constante. Todo dia, né, a gente passa por desafio, a gente tem que se adaptar, ainda mais agora com inteligência artificial. Tu não precisa ser um expert de inteligência artificial. Não é isso que a gente está querendo propor para vocês, mas entender o básico, sabe? Fazer o básico, porque o básico que, enfim, no caso a gente acha isso básico, né? Saber mexer com o básico de inteligência artificial é algo que muito pouca pessoa sabe fazer, né? Isso vai com certeza garantir teu emprego, garantir teu futuro, né? Tanto, enfim, tempo quanto financeiramente falando, porque assim, é igual o Charles Darwin falou, nossa humanidade, se for estudar a história, for ver, um inteligente mais forte nunca ganharam, mas sim se adaptaram nos momentos. Sim.
Igual na época do Covid, tá? Quem trabalha com inteligência artificial, com tecnologia, na época do Covid ganhou muito dinheiro. Por quê? Porque se adaptaram, né? Muitos modelos de negócio se adaptaram. Muitas empresas, por exemplo, lojas de roupa, né, que tinham lojas físicas ali, começaram a ter e-commerce e começaram a ganhar muito mais dinheiro por causa da escala, né? Porque é o poder da adaptação. Então é isso que eu quero deixar de mensagem. Também, enfim, igual o Guilherme falou, de acreditar em si mesmo, estar no ambiente certo, com pessoas certas, isso influencia muito, tá? Com certeza, eu, o Guilherme, o meu sócio, a gente só está onde está, né, crescendo cada vez mais por causa do ambiente, de estar com empresários, de estar pessoas certas no momento certo. Então é a mensagem que eu quero passar hoje mesmo. Que legal! Olha, eu já quero me convidar para ir lá conhecer o escritório de vocês. Minha cabeça já está aqui a 1000. Eu sou uma entusiasta do tema, como eu falei, não sei nada. Você vai participar das comunidades, vai ter presencial em breve. Mas eu gosto de aprender, eu não gosto de ficar parada no tempo. Afinal de contas, tudo que vocês deixaram de mensagem aqui é o que vale. O que eu aprendi hoje, amanhã talvez eu já tenha que aprender e nunca parar. Nunca parar. Meu pai sempre falou uma frase: conhecimento é algo que ninguém tira de você. Isso. Então absorva, leia, pesquise, converse com as pessoas, muito bom, interaja com as pessoas. vivo, né? Sim. Com certeza. E viajar também. Viajar. Ai, legal. amo. A Milena adora viajar. Adoro bom, né? viajar. E tenho certeza que vocês são motivo de orgulho para as famílias. Sim. O Guigo, para os seus Então, pais. isso aí foi um ponto bem importante, assim, desde o início. Sempre incentivadores, né? Sempre. É primordial isso, assim. Às vezes você não tem a família, mas você vai ter alguém sempre próximo, né? Às vezes Deus ou alguém que vai estar te incentivando, te motivando. Sempre tem alguém. Às vezes a gente fica fechado, não tem ninguém, mas no final tu vai ter que estar contigo mesmo, claro, sozinho, né? É isso tu vai ter aí. que se motivar e vai ter que se virar. Aí. Mas a família, eles principalmente, desde o início, assim, né? Principalmente porque eles tiveram que até emancipar, abrir empresa e tal. É mesmo, porque tem 17. Pois é, então. E matando os pais de orgulho, né, Luiz? Eu eu imagino os pais ali, ó, chorando de felicidade. Eles estão já, assim, com certeza. Uma frase que eu sempre falo pro time, né? Que fica, acredito muito em Deus, sempre falo assim pro time, né? Como que é a frase do Davi lá? Quando Davi queria ser rei, né? Quando ele pediu para Deus que ele queria ser rei, Deus não deu uma coroa, né? Deus deu batalhas. Isso. Eu acho que isso se encaixa muito a gente tá com bastante batalha, né? Bastante batalha. Acho que isso se encaixa bastante no tema de hoje também, né? Então... Meninos, eu tô assim, simplesmente, vai ter mais um meme meu aí nas redes sociais. Estou de queixo caído. Pô, legal. Olha, em pouco tempo, quanta coisa a gente falou, quantos temas nós abordamos. Sim. Quero muito agradecer a presença de vocês. Todos os contatos vão estar aparecendo aqui já. Legal. Das redes sociais, da Plim, da comunidade. Então, já fica a dica aí para todo mundo acompanhar, para todo mundo seguir. Muito obrigada por essa aula. Vocês deram aula aqui, assim, ó, com A maiúsculo. Obrigada por compartilhar, e eu acredito muito nisso. O conhecimento que a gente tem, a gente vai aprendendo cada vez mais quando a gente compartilha com as pessoas. E obrigada por terem esse tempo na agenda de vocês, afinal de contas não é fácil. Sei que vocês estão... O Guigo não dorme, né? Não, o Guigo, eu brinco com ele, eu falo que ele já não dorme. O Luiz eu ainda não sei. Eu durmo um pouquinho ainda. Dorme, então? Porque muito trabalho pela frente. Parabéns por essa trajetória de 3 meses, mas extraordinária. Eu tenho certeza que quem ainda não ouviu falar da Plim, vai ouvir falar muito da Plim. Que orgulho para Joinville ter essa primeira agência de inteligência artificial joinvilense aqui, raiz, enxergando as dores, trazendo benefícios para todo mundo que vocês conectam. Quero muito agradecer de coração e tenho certeza que daqui a um tempo vocês vão voltar aqui e a gente vai dizer, lembra daquele bate-papo que a gente teve lá no finalzinho de maio? Olha quanto nós já evoluímos e a gente conseguiu também trazer mais pessoas. Com certeza. É isso aí, ó. E meu filho fala assim, minha mãe quando fala uma coisa, ó... Acontece, então... Tá vendo? Mãe tem a boca abençoada, né? Palavra de mãe, a palavra de mãe tem poder. É isso aí. Muito obrigada mesmo por dedicarem esse tempo. E a todos vocês que estão conectados nesse episódio, só posso dizer muito obrigada e até o próximo episódio do Histórias e Conexões. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, pessoal!